quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja bem, vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores, e essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Sim. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois o menino está nascendo. Eu dei palestra um dia num lugar que para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte: quem aqui deu a luz com 2 horas? Uma falou assim: eu dei a luz com 1 hora. 1 hora me nasceu. Eu falei: quem mais? Uma levantou a mão e falou assim: a minha ficou 3 dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas. Uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando, vão apertando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima 1 hora ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, 3 dias. Sim. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir humilde num jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir 2 Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria 2 vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala: quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse, das cartas de Paulo, que viveram no 2º século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, não. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus? Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Pô. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Tá. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge
do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio do mar lá? O famoso, não sei. Demônio do mar? É, tem um... Como? Que Cthulhu? Cthulhu é Lovecraft. Vou lembrar que é... Tá. É. Hã? Leviatã. Leviatã, assim, a serpente do mar. Paquito, de onde vem esse conhecimento, atenção, Paquito? Leviatã. Cara, o conhecimento esteve sempre aqui. Né? Exato. É uma questão de humildade que não falou. Ele mandou Exato. um Cthulhu no começo e depois consertou. O Leviatã, que é o Lotan, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, o garítica, o mal é representado por dois monstros, do mar e da terra. É? E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai para o deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sei, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, Que é? que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente, por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai, olha bem, a história da mulher pura, perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo para o deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17, quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher Só só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas, e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele tá querendo enfatizar demais. muito. Exatamente, que aqui no Brasil se eu falar sair para fora, descer para baixo, subir para cima, é vício de linguagem. Em hebraico não. Quando se fala o seguinte, olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, é admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir. No Apocalipse, até aqui, João já tinha visto o dragão sendo expulso do céu. Ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo. Tá certo? Se você já andou de avião para cima e para baixo, para você se admirar com um voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Senão é mais um Senão dia. É mais um dia. Por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher, povo de Deus, que foi para o deserto perseguida pela besta, está agora colhada com a besta, montada na besta e embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim ela tão juntas. Estão juntas. E sabe por que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra para João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher, que eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta, o burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico, no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos, que mostrava essa cena. E essa mulher que foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do Apocalipse daquela mulher. Exato.
E sabe qual que é o nome dessa mulher? Não. Europa. Europa? Europa. Que doideira. Europa. E João vai mais além. Aqui, eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do Apocalipse. O anjo ainda explica para João, essa mulher que você viu, que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre 7 colinas. Qual cidade é essa? Roma. Por que 7 colinas? Porque você tinha 7 colinas em Roma. Tem uma moeda no museu lá que tem Roma nessa moeda. Roma é eterna, com uma mulher sentada sobre 7 colinas. Nossa. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre 7 colinas. Lá em Roma até... Você já foi para Roma? Já. Você tem ali o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das 7 colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre 7 colinas. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então significa, se eu estivesse na época de João lendo, que aquela cidade que domina sobre os reis da terra e que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Aí agora do Apocalipse eu pulo para Paulo. Paulo falou que a volta de Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e aí fosse revelado o homem da iniquidade. É interessante que Paulo e João, nas cartas de João, falam que o homem da iniquidade, que é o anticristo, já dominava naquele tempo. Ele fala porque ele já domina e esse poder já opera e já está entre nós. Nas cartas, João... Pode ir. Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas faz que ela é importante. Então o anticristo já estava vivo naquela época? Já estava vivo naquela época. Ué? O cara é Jason? É. Aí que tá. João fala, porque vocês sabem que o anticristo há de vir. E muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ah, tá. Então existem vários anticristos. Até o grande anticristo. Exatamente. No final. É igual o Zorro, né? Tem vários Zorros, né? Sei. Até o anticristo no final. E quem que João descreve como sendo o anticristo? Alguém que saiu do nosso meio. Porque na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira. Aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda a ler, porque eu estou sem lente aqui. Está escrito anticristo aqui, ó. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Só até aí tá bom. Só até aqui? Então você vê. Saíram do meio, mas não eram... Dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Nos traíram. Tá. Você entendeu? Como se fala o seguinte, olha, o fulano de tal, a gente é parceria, mas ele saiu da empresa porque ele era traído. Paquito. Vamos usar o Paquito tá aqui ainda, Paquito né? tá aqui. Tá no 1000 aí, né? Aqui, mas não vai mil ainda, passará, 2000 não chegará. Exato. Ó. Mas então, Paulo, ele falou, eles já existem. E saíram do nosso meio. Quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? Era em geral. A gente sabe pela história que tinha Cerinto, tinha Polícrates e outros mais gnósticos, mestres gnósticos, que começaram a ensinar coisas. Os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes? Dissidentes do cristianismo. Porque não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam ir contra o que estava nos livros gerais, nos e livros por oficiais. Isso foram tirados. Exatamente. Agora olha o que Paulo fala, que eu li João, né? A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio, quebra de aliança. Tá. Ora, a primeira condição, a condição sine qua non para morrer é estar vivo. Certo. A condição sine qua non para cometer um fratricídio é ter irmão. Filho único não tem como cometer fratricídio, morte de irmão. Tá certo? Órfão não tem como fazer um patricídio, matar pai. Quem é solteiro não tem como adulterar.
Só pode adulterar quem Quem é pode casado. não. Só, em tese, Sim. só é possível de adulterar quem é casado. Só é possível de apostatar quem um dia foi fiel. Claro. Então, Paulo falou que haveria uma grande apostasia. João falou que os anticristos, é interessante que a palavra anticristo em Mas grego... ele não estava falando dessa época. Dessa época. Ele falou É? porque Paulo, quando fala virá a grande apostasia, Não tá falando lá no final? não, aí que eu vou chegar porque do final, tá? Paulo, quando fala aqui em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, que virá a grande apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala justamente... Peraí, não, eu estava na carta errada aqui. Paulo fala aqui, olha... Lê para mim aqui o verso... Ninguém de um modo, a partir do verso 3 aqui. 13. 3. 2 Tessalonicenses 2, 3 em diante. Finalmente, irmãos, Isso. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Será que aqui o 2 você leu aqui mesmo? Eu li o 3. 2 verso... 2 verso 3. Eu tava 2 lendo verso o 3. capítulo 3. 2 verso 3. Aham. Cadê aqui? 4, 2... Pode ler o verso 2 se você quiser. 2, 2. Aham. Pedimos que vocês não se deixem demover Isso, facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí o 3 agora. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Ah, é? Dando a entender A que o dia do segunda. Senhor... É a segunda. Dando a entender que a volta de Jesus já aconteceu. Ele falou, tem gente que está falando que a volta de Jesus já aconteceu. Não aconteceu. Ele está explicando. Por quê? Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá Isso, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá. sem que, primeiro, venha a apostasia, Isso. e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O 4 também? Isso, pode ler. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, Isso. apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Mais Aí. um versículo, mais um. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Você sabe o que o detém agora para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem alguém que está traindo a gente aqui na empresa. A gente ainda não revelou quem é, porque estamos levantando provas. Tá. É isso que está segurando de a gente revelar quem é. Mas quando a gente reunir as provas, nós vamos revelar quem é. Quando eu uso essa linguagem, quando eu reunir as provas, eu vou revelar quem está nos roubando, é porque o roubo já está começando agora. Sim. Então, esse espírito do anticristo já estava na época de Paulo. Já tá. Porque ele falou, Agindo. ele não estava revelado, mas ele seria revelado. E quando é que ele seria revelado? Quando viesse a grande apostasia. Aí lembra o que João também falou lá, isso foi Paulo, né? João falou o seguinte, esses anticristos já saíram do nosso meio e tudo. Então, fechando isso com Apocalipse, esses que estavam ensinando doutrinas erradas dentro do cristianismo, alguns rompendo, no futuro, eles se juntariam com o principal inimigo do cristianismo, que era o Império Romano. E passariam a perseguir o cristianismo. Então, os primeiros pais da igreja, Policarpo, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos eles sabiam que o anticristo era alguma coisa ligada ao Império Romano. Essa ideia só arrefeceu um pouquinho na Tanto que época tem gente que fala que o anticristo era César mesmo e é isso aí. Mas não era César, porque lembra que ele é aí que tá, o anticristo não pode ser César, Por quê? porque ele é alguém que sai do nosso meio e vai se juntar com César. E não, o César já era o inimigo. O César já era o inimigo, é alguém que me trai para juntar com o inimigo. Exato. Aí, na época de Agostinho de Hipona, Agostinho ficou muito feliz com o crescimento da igreja, graças a Constantino. Aí ele escreveu a Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Então, Agostinho falou assim, não, na verdade, a união da igreja com Roma é uma coisa boa. Só que a igreja começou o quê? A perder a fé em algumas importantes ensinos apostólicos. Foi bom porque espalhou pro mundo inteiro, mas muita coisa foi se perdendo. E quando a igreja passa por 3 fases, primeira de Constantino, que dá prestígio à igreja, depois de Clovis,
em 508 de nossa era. Constantino, 321 a.C. Depois de Cristo, perdão. Depois vem Clovis, 508, que dá um exército. Depois vem Justiniano, em 538, que dá o poder. Aí a igreja começou a perseguir em nome de Jesus. Começou a perseguir os judeus, perseguiu os albigenses, os cátaros. A igreja foi perseguindo. E interessante que no próprio catecismo, há um ensino que está perpetuado no catecismo, que o anticristo será alguém que se assentará no trono do Papa, um falso Papa. Já ouvi essa tese aí. Você entendeu? A tese católica. E isso foi ficando. Quando veio a Reforma Protestante, 1517, século XVI, Lutero continuou entendendo que o anticristo vai vir de Roma, é um cristão apostatado que vai juntar poder e religião e Estado para poder se opor a Deus em nome de Deus. Percebeu que trocadilho? Vai se opor a Deus em nome de Deus. Calvino também entendeu assim, Zwinglio, João Hus, depois Wesley, que fundou o metodismo, até os irmãos morávios, todos, assim, tal. Aí, quando chegou no final do século XIX, dois padres dominicanos, eu vou lembrar o nome do principal deles agora, tá, daqui a pouquinho vai vir, eles, para tirar um pouquinho o foco, porque estava muito assim, se é Roma, então o papado é o Papa e tal, eles tiraram o foco que o anticristo, na verdade, não tinha nada a ver com Roma, que o anticristo era Nero. E começaram a jogar. Foi aí que surgiu pela primeira vez a interpretação pretérita do Apocalipse. Não, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com o passado. A besta do Apocalipse é Nero, para tirar o foco. E alguns protestantes começaram a beber nessas fontes e também foram tirando o foco. Aí você tem o Darby, que foi um dos primeiros a pregar que o anticristo, na verdade, não tem nada a ver com Roma, que o anticristo vai ser alguém ligado à Europa e com Israel. Aí Israel começou a aparecer. Depois do Darby, que ele fez até uma Bíblia anotada, você teve a Bíblia de Scofield, que começou a falar não é Israel, é o foco, é Israel, é o foco. Depois de Scofield, você teve B.E. Alexander, depois você tem... vou lembrar, tem o Tim LaHaye, é mais recente, mas antes do Tim LaHaye tem o Hal Lindsey. Aí, essa nova visão pegou fogo no mundo evangélico, os protestantes abraçaram isso com força, ela ganhou cinema, ganhou livros. Então hoje uma grande parte dos evangélicos, que é um braço mais recente do protestantismo, que o protestantismo histórico são os batistas, os presbiterianos, luteranos. Aí depois você tem outras igrejas, o movimento pentecostal, da Azusa Street, eles começaram a abraçar. Essa visão, agora, que está muito em voga, diz que haverá 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes para o céu, para não passar pela grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, e quem vai ficar para trás? Pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus. E entre esses, os judeus vão ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra. Eu, particularmente, com muito respeito a quem acredita nisso, eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem. Porque os judeus têm que ficar para trás para se ferrar, né? Entendi. Quer dizer, eles têm que pagar porque eles crucificaram Jesus. No final das contas, quem fica para trás são os judeus. Isso é antissemita. Quem fica aqui para se lascar... E o anticristo será alguém... Aí começam as hipóteses. Na época da União Soviética, da Guerra Fria, era muito interessante a pregadores americanos demonizarem a União Soviética. Então o anticristo é um soviético. Muitos filmes do anticristo são soviéticos. A bola da vez agora é a China. Agora tem gente que acha que o anticristo é a China e a China que com a Rússia vai lutar contra Israel e Estados Unidos ali no vale do Armagedon. Tivemos lá, né? Exatamente e tal. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam assim, eu não aceito que é esse o epílogo da história desse mundo. Por algumas razões bem rápidas. Primeira delas, isso é uma invenção do século XIX para cá. Finalzinho do século XIX. Você entendendo? Os cristãos de todas as eras, nenhum deles reconheceu isso. A questão da igreja ser arrebatada, que a volta de Jesus é um... Não, se você perguntar dos grandes reavivamentos dos Estados Unidos para trás, Spurgeon, todos os grandes pregadores, Dwight Moody,
E ali para trás, Calvino, Lutero, depois mesmo pegando os autores católicos, São Boaventura, Agostinho, até chegar no momento apostólico, nenhum deles tinha essa ideia de o anticristo é um personagem que só vai surgir no final dos tempos. Ah, é? Nenhum deles tem. Nenhum deles tinha a ideia de que a igreja seria arrebatada. Todos, de maneira uníssona, incluindo os católicos, diziam que a volta de Jesus é um acontecimento visível, que todo olho o verá. Até o credo católico diz, né, havia a julgar vivos e mortos. E se você pegar mesmo alguns autores do século XX mais conservadores, como por exemplo Billy Graham, eles ensinavam a volta de Jesus literal no céu com poder e grande glória. Então eu particularmente não vejo essa necessidade de hoje ficar apontando para Israel, mas está tudo cumprindo, Rodrigo, olha bem, está justamente a China e a União Soviética, Israel e Estados Unidos de um lado de cá se cumprindo, olha, está cumprindo, só que cuidado, a gente tem que olhar, mas com parcimônia, porque algumas coincidências também cumprem. Quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, não tem porque eu já me desfiz de vários livros, mas eu tinha um livro lá, que foi escrito por um autor descalhamaço evangélico, um pregador famoso, dizendo que Saddam Hussein era o anticristo, ele que era a besta, e ele pegava a passagem e falava assim, caiu a grande Babilônia, e pegava justamente os trechos de jornal onde onde Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia. Olha, tá vendo? A Bíblia fala da Babilônia. Eu tenho um grande amigo que eu respeito muito, ele falou, não, mas veja bem, a besta tem que ser a China, porque o dragão vermelho é símbolo da China. Mas tem vários países que têm símbolo da China. Tem que tomar cuidado mesmo, porque tem sinal para tudo quanto é lado. Tem tudo quanto é lado. Lembro o Charge, eu tô tentando lembrar que tinha o Zé Apocalipse. Eu esqueci quem que era o cartunista que fazia o Zé Apocalipse. Você que é do métier, de repente até lembra. Não sei, não era o Caruso. Dá uma olhada, vê se é. O Zé Apocalipse. Quem que era o cartunista? Esse cartunista, eu lembro que tinha uma tirazinha que tinha o Zé Apocalipse gritando assim, né? Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Ele, né? Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Aí ele encontra com Aí o outro falou assim, mas você não falou que a besta do Apocalipse antes era o fulano de tal? Ele falou, não, é porque eu trabalho com a versão atualizada dela, né? Então, já... Hã? Do Glauco? É o Glauco. Cada hora tem uma besta do Apocalipse. Então, olha, Nostradamus já foi chamado de besta do Apocalipse, Hitler, Napoleão, o Steve Jobs, carinha lá do o Windows. Macron, Emmanuel Macron. Como chama lá? O do Microsoft? Gente, o Bill Gates. O Macron da França. Então, agora também já estão pensando... Aquele Papa, não esse, o anterior também. Né? Agora o Putin. Então, quer dizer, eu prefiro ficar com esse lastro que eu tenho na história do cristianismo. Então, para mim, quando a igreja se juntou com Roma, eu digo isso aqui com muito respeito aos católicos, quando a igreja se juntou com Roma e começou a matar em nome de Deus, cercear liberdades em nome de Deus, proibir a Bíblia do povo, eu não estou inventando isso aqui, gente, há livros católicos que provam isso aqui. Você tem o sino de, acho que é de, eu quero lembrar de Toulouse, que falava assim, nós proibimos que os cristãos tenham a Bíblia. Foi só depois do Concílio Vaticano II que a igreja teve um movimento do aggiornamento, para usar a frase do Papa João XXIII, que ele já escreveu as encíclicas sociais. E aí veio o Pio VI, que aí o Paulo VI, aliás, Pio VI foi na época da guerra, o Paulo VI, que aí a igreja começa a se abrir para o mundo, e aí param as missas de ser em latim, começa a ser na língua vernácula. Vira de frente para as pessoas, exatamente. Meu pai falou que era de costas, né? Era de costas. E então o Concílio Vaticano II que deu essa versão mais light para a igreja, onde você tinha Karl Rahner, que era amigo de Karl Barth, que era protestante. A igreja começa com os movimentos ecumênicos, mas antes disso, na Inquisição, muita gente foi morta em nome da fé, em nome da cruz, judeus, protestantes, e os protestantes também, para deixar claro, também tem a sua página ruim, porque, por exemplo, obrigado, lá na Suíça, por exemplo, o Calvino mandou matar Miguel de Servet. Por quê? Crime de heresia. Ah, tá. Acho que Miguel de Servet não aceitava a Trindade, outras coisas lá. O Calvino mandou... Dizem que alguns biógrafos que o Calvino se arrependeu depois. Mas eu quero dizer que havia uma Inquisição protestante também. Tá certo?
houve guerras de países protestantes também. Então, na verdade, aqui, quando a gente coloca essas questões do cristianismo, não é o adventista criticando o católico ou o luterano criticando o presbiteriano, não. Eu conto essa história com dor, porque eu estou falando do cristianismo. A dor que João sentiu quando ele viu a mulher montada na besta. É com esse espírito que eu estou falando. É aquela dor, aquela apostasia que até hoje está em púlpitos de igrejas católicas e não católicas, de pessoas que estão indo para o púlpito, estão comercializando a palavra de Deus, estão vendendo água benta a troco de cura, de dinheiro, cura, pedaço da cruz e tudo mais. E esse cristianismo apostatado que até hoje está aqui, porque anticristo não é aquele que se opõe a Cristo. A preposição anti, em grego, significa aquele que assume o lugar de. Ah, é? Ele é contrário e assume o lugar de. Então, ser anti-Vilela não é ir para um outro podcast falar mal do Vilela. É vir aqui e usurpar o lugar entendi. do Vilela. Então, o anticristo, ele não pode ser um comunista, porque ele saiu dos nossos. Lembra que eu falei assim, para ser vivo, para morrer você tem que ter sido vivo? Para ser adulto, um dia você tem que ser casado? Para ser anticristo, um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China, o anticristo não pode ser um líder muçulmano, porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo estiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa, inclusive a católicos. Católicos, aqui não é o Rodrigo falando não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele e muitos católicos não reconhecem. Fala o seguinte, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Tem muitos católicos, sabe, que fazem vídeos, aí tem padres que estão desgostosos. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de papa e vai dominar o mundo, e ele vai conseguir unificar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Um líder carismático. Carismático.